Todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte, neste ano de 2018. Discussão e aprovação das atas das sessões anteriores, a 10ª sessão ordinária de 2018 e a 7ª sessão extraordinária de 2018. Em discussão as referidas atas, não havendo questionamento ou divergência, aprovadas à unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Foram recebidas no mês de outubro do corrente ano 144 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquéritos civis, conforme planilha, e expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Ressalto por oportuno que tais expedientes foram distribuídos aos conselheiros. A Secretaria Especial também disponibilizou em ofício circular material orientativo ilustrado aos membros deste órgão colegiado, reforçando como encontrar na rede de dados do Ministério Público os expedientes digitalizados das prorrogações de prazo de conclusão de procedimentos extrajudiciais, para as providências que entenderem cabíveis. Esta Secretaria Especial também se encontra sempre disponível aos membros deste órgão colegiado, visando a esclarecer o trabalho de atuação do conselheiro na fiscalização das prorrogações de prazo de conclusão de inquéritos civis. Ademais, informa que mais expedientes serão distribuídos aos conselheiros nos próximos dias, visando a regularizar a demanda crescente de prorrogações de prazo de inquéritos civis. Foram recebidas no mês de outubro do corrente ano 55 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Também foram recebidos 24 expedientes de promotorias de justiça, comunicando conversões de notícias de fato ou inquéritos civis em procedimentos administrativos. Ofício número 41 de 2018, expedido pelo 4º Procurador de Justiça, Dr. José Alves da Silva, comunicando a ciência de aprovação por este Conselho Superior do Ministério Público de voto de felicitações pelo transcurso de seu aniversário. Oportunidade que manifestou seus sinceros agradecimentos pela gentileza. Foram publicados, até a presente data, 10 extratos de compromisso de ajustamento de conduta em atendimento ao artigo 139 do Regimento Interno deste órgão colegiado, com redação dada pela Resolução número 004/2018. Após a publicação, tais extratos também foram remetidos por correio eletrônico ao Conselho Nacional do Ministério Público, em cumprimento do artigo 140 do mesmo regimento, e a Resolução Conjunta CNJ-CNMP número 2/2011, que institui os cadastros nacionais de informações de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta. Por fim, esclareço que os documentos mencionados se encontram na mídia digital da pauta virtual ou disponíveis para consulta na Secretaria Especial deste órgão colegiado. Nada mais, Excelência. Muito obrigado, senhor secretário. Nas comunicações da presidência, propõe inicialmente voto de felicitações pelos aniversários dos procuradores de justiça Carlos Sérgio Tinoco Cortez Gomes e Ádia Gama Maio, a transcorrerem no dia 18 de novembro deste mês, os dois na mesma data, festa dupla, portanto. Pergunto se todos se associam. Então, à unanimidade, os votos registrados de felicitações aos colegas Ádia e Carlos Sérgio. Também comunico que, em razão do prazo, foi incluído na pauta de hoje o procedimento de gestão administrativa número 76.073 de 2018, consistente na proposta de alteração da resolução 002 de 2018, atinente à aferição de merecimento das promoções e remoções de membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Oportunamente, o colegiado avalia se é possível a discussão, mesmo sem ter tido, por falta de tempo hábil, a distribuição para algum conselheiro, trazendo o presidente como relator a questão, até pela sua singeleza, mas a gente oportunamente discutirá. A conselheira Darcy de Oliveira apresentou justificativa para a ausência por questão de saúde na data de hoje, e também a ausência justificada da conselheira suplente Rossana Sudário, tendo em vista folga de plantão já programada antes de sua convocação a partir de hoje. Por fim, comunico que traremos também, a título de assuntos institucionais, um requerimento apresentado ontem pela promotora de justiça Érica Verícia, pedindo a anuência da Procuradoria-Geral de Justiça à sua participação na comissão de transição do futuro governo do Estado. Nas análises feitas de ontem para hoje, recebemos ao meio-dia de ontem, não ficou claro se isso configuraria alguma hipótese de afastamento ou outra atividade que necessidade de autorização do colégio, do conselho, ou se seria realmente ato do procurador-geral, por uma questão, acho até de deferência, e dada a repercussão que a questão tomou internamente, eu estou trazendo hoje, portanto, em assuntos institucionais,
a discussão dessa participação da colega promotora, tendo em vista que pode caracterizar, segundo entendimentos já manifestados, o exercício de uma outra função pública que não a de membro do Ministério Público, que estaria vedado pelo artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que permitiria apenas o exercício de função adicional de magistério e nenhuma outra função pública. Discutiremos então, portanto, oportunamente, e este colegiado, este conselho avaliará se é o caso de proferir manifestação ou não também. Passo então ao corregedor-geral para as suas comunicações. Apenas me congratular, excelentes colegas, com os aniversariantes, que já o fiz, e dizer que no momento não tem mais nenhuma comunicação. Agradeço ao corregedor e, na ordem, questiono aos demais conselheiros se há comunicação, doutora Daci. Sim, excelência, tenho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um registro bastante alvissareiro. É que no exato dia 6, hoje, de novembro de 1982, às 11 horas, eu e o colega Arli tomávamos posse como promotor de justiça substituto. Portanto, hoje nós estamos fazendo 36 anos aqui nesta casa. E é um motivo, mesmo sendo um fato do século passado, é um motivo para celebrar. Eu pedirei a Vossa Excelência uma gentileza, por volta das 15 horas, uma paradinha de 5 minutos na sessão, para compartilharmos um pouquinho de uma torta que eu trouxe ali, para celebrarmos esse ato. É só isso, Excelência. Já fica deferido, Excelência, e aproveita então para fazer essa moção, né, também de voto de felicitações pelos 36 anos completados hoje, doutora Daci. Eu e Arli e Velize. Doutora Arli e doutora Ivelize. Somos os únicos dessa turma em Perfeito. atividade. Ficará registrado também em ato, Excelência. Obrigada. Muito obrigado. Doutor Braz, comunicações. Não, apenas saudando os colegas aniversariantes, né? E parabenizando em especial a Arli e a doutora Daci Pinheiro por esse momento tão especial de comemoração de 36 anos na carreira do Ministério Público. Para nós é uma grande satisfação tê-los aqui, ainda, né, contribuindo com o crescimento e abrilhantando com seus votos, com seus entendimentos, em todas as sessões, né, que participam desses órgãos, né, da administração superior. Muito obrigado, doutor Jorge Tonel. Tem comunicações? Doutor Arli. Nenhum, Excelência. Doutor Herbert. Seria só também registrar os parabéns, né, doutor Arli, doutora Daci Pinheiro e doutora Ivelize, pela façanha, né, de permanecer dando luzes aqui para a nossa instituição, e parabenizar também os aniversariantes, doutor Iádia e doutor Carlos. Muita saúde a todos. Doutora Carla. Doutora Sayonara. Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de me desculpar com a presidência e demais membros do Conselho por eu estar de óculos, e manterei-me usando óculos porque eu fiz uma pequena cirurgia de pitiringe e, como em razão do inchaço, então foi recomendado que eu mantivesse o óculos. Então, peço as escusas a Vossa Excelência. E gostaria também de pedir licença, tendo em vista essa dificuldade, como eu já havia pautado alguns processos sobre a minha relatoria, eu também peço licença à presidência para manter o meu assessor jurídico ao meu lado para me auxiliar ao longo dos trabalhos. Perfeito, e, por fim, Excelência, gostaria de parabenizar também os colegas, doutor Arli, doutora Daci Pinheiro, e a aniversariante do mês, doutora Iádia, desejar muitas felicidades e que os senhores ainda estejam conosco por muitos e muitos anos. Muito obrigada, Excelência. Já prontamente deferido, Excelência, o seu pedido, e absolutamente justificada a presença do assessor. Seja bem-vindo a este conselho.
Doutora Iádia. Boa tarde. Gostaria de agradecer pelos votos de felicitações aí pela passagem do meu aniversário. Também parabenizar o doutor Carlos, que somos do mesmo dia. E também parabenizar os colegas que estão completando 36 anos de Ministério Público, de trabalho pelo Ministério Público, que são exemplos para a gente e nos reforçam aí a esperança de dias melhores e da nossa caminhada, que são exemplos para a gente. Então, parabéns também aos colegas. Muito obrigado, Excelência. Então, passemos à ordem do dia. O primeiro processo, coordenação das promotorias de justiça da comarca de Currais Novos, período de 4 de outubro de 2018 a 3 de outubro de 2019. Houve a indicação da promotora de justiça Janaína de Araújo Francisco para a coordenadora e o promotor de justiça Edgar Jurema de Medeiros como substituto. Pergunto se há alguma divergência, algum questionamento. Não havendo, então, aprovados à unanimidade a indicação, a designação da bacharel Janaína de Araújo Francisco para a coordenadora das promotorias de justiça de Currais Novos e o bacharel Edgar Jurema de Medeiros como substituto no período referido. A linha B, o edital número 10 de 2018, remoção por antiguidade para o cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Pau do Sérgio, terceira instância, relator conselheiro Carlos Sérgio. O processo está em mesa, Excelência. Se tiver, pode relatar e votar. Está em mesa, Excelência. Indago se posso apenas... Ler a ementa ou fazer um resumo? Porque já está, tanto o relatório, né, como o voto já foram disponibilizados na pauta virtual. Concurso de remoção pelo critério de antiguidade, edital número 010/2018, Conselho Superior do Ministério Público, cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Pau dos Ferros, terceira instância, Lei Complementar Estadual número 141/1996, artigo 127 e artigo 49, caput e incisos da resolução número 003/2007, Conselho Superior do Ministério Público, requerente que apresentou tempestivamente pedido de desistência do concurso de remoção, pedido prejudicado, artigo 21, caput da resolução número 002/2018, Conselho Superior do Ministério Público. Pois não, será concluído a ementa. Restou prejudicado o pedido. Restou prejudicado o pedido. Em razão do pedido de desistência. Desistência. Pergunto se há alguma divergência ou questionamento. Não havendo, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Procedimento de gestão administrativa, número 59.303/2018, remoção por permuta. Sim, é interessante comunicar, a secretaria está me lembrando, que com a desistência do bacharel Wilson Vieira, o próximo edital para primeiro promotor de justiça da comarca de Pau dos Ferros abrirá por promoção per saltum, tendo em vista já as tentativas anteriores, né? Então, na linha C, o conselheiro Sayonara Café, remoção permuta, interessado José Augusto de Souza Pérez e Marconi Antas Falcone. O processo estiver em mesa, pode relatar e votar. Está em mesa, Excelência. Eu vou pedir a autorização de Vossa Excelência para meu assessor ler o voto. Ok, Excelência? Obrigada. Procedimento de gestão administrativa número 59.313/2018. Objeto: remoção por permuta. Interessados: Marconi Antas Falcone de Melo e José Augusto de Souza Pérez Filho. Relatora: conselheira Sayonara Café de Melo. Relatório: trata-se de requerimento de remoção por permuta, formulado pelo 24º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, José Augusto de Souza Pérez Filho, e pelo 81º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, Marconi Antas Falcone de Melo. Os requerentes informam, em síntese, o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 116 e 118 da Lei Complementar Estadual número 141, de 1996, ao tempo em que enfatizam o desejo de modificar a matéria de atuação, como forma de se motivar no exercício do cargo de promotor de justiça.
juntada a documentação de folhas 5 a 23. O Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, em despacho de folha 24, solicitou informações à Diretoria de Gestão de Pessoas e à Corregedoria Geral do Ministério Público, que foram prestadas as folhas 25 a 38 verso. Em seguida, vieram os autos distribuídos a esta conselheira relatora. Em sede de diligência, determinei as juntadas aos autos das certidões emitidas pelo Departamento de Gestão de Pessoas, constantes as folhas 40 a 42, além de dados comparativos de atuação entre as 24ª e 81ª Promotorias de Justiça de Natal, então elaboradas pela CGMP-RN, acostadas às folhas 43 a 46. É o que importa relatar. Pode seguir com o voto, excelência. Desculpe. Alguém deseja algum questionamento sobre o relatório? Não havendo, pode seguir com o voto. Voto. 2.1. Desvio de finalidade. Como relatado, trata-se de pedido de remoção por permuta, subscrito pelo 81º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, com atribuição na defesa da infância e da juventude, e pelo 24º Promotor de Justiça desta capital, com atribuição na defesa dos direitos do consumidor. A propósito, o Instituto Jurídico da Remoção por Permuta entre os membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte encontra amparo no artigo 118 da Lei Complementar Estadual 141 de 1996, verbes. Artigo 118. As remoções por permuta serão requeridas mediante pedido fundamentado, subscrito por ambos os pretendentes, dirigido ao Conselho Superior do Ministério Público, que o apreciará em função da conveniência do serviço, emitindo decisão. Parágrafo 1º. A renovação de remoção por permuta só será permitida após o decurso de 2 anos. Parágrafo 2º. A remoção por permuta não confere direito à ajuda de custo. Parágrafo 3º. O pedido de permuta não será conhecido quando um dos requerentes, inciso 1, tiver sido removido compulsoriamente no período de 2 anos anteriores à apreciação do pedido. Inciso 2. Estiver lotado há menos de 1 ano na respectiva Procuradoria ou Promotoria de Justiça. Inciso 3. Estiver inscrito para promoção ou remoção. Inciso 4. Estiver na iminência de se afastar de suas funções em virtude da exoneração do cargo, a juízo do Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 5. Estiver a menos de 1 ano de atingir o limite da aposentadoria compulsória ou que já tenha protocolado o pedido de aposentadoria voluntária. De outro turno, a matéria encontra-se regulamentada na Resolução nº 003/2007 do Conselho Superior do Ministério Público, que institui o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, em seu artigo 57 seguintes, já com as alterações trazidas pela Resolução nº 004/2018 do Conselho Superior do Ministério Público. Se não, vejamos. Artigo 57. A remoção pode ser por permuta entre os membros do Ministério Público. Artigo 58. Os pedidos de remoção por permuta serão feitos pelos interessados em requerimento dirigido ao presidente do Conselho Superior do Ministério Público, onde devem provar: inciso 1, estar em dia com os serviços; inciso 2, ter comparecido com regularidade à respectiva promotoria; inciso 3, não ter sofrido pena disciplinar no período de 2 anos anterior à apreciação do pedido; inciso 4, não ter sido removido por permuta no período de 2 anos anterior à apreciação do pedido; inciso 5, não está afastado da carreira. Parágrafo único. O pedido de permuta não será conhecido quando um dos requerentes, inciso 1, tiver sido removido compulsoriamente no período de 2 anos anteriores à apreciação do pedido; inciso 2, estiver lotado há menos de 1 ano na respectiva Procuradoria ou Promotoria; inciso 3, estiver inscrito para promoção ou remoção; inciso 4, estiver na iminência de se afastar de suas funções em virtude de exoneração do cargo, a juízo do Conselho Superior do Ministério Público; inciso 5, estiver a menos de 1 ano de atingir o limite da aposentadoria compulsória ou que já tenha protocolado o pedido de aposentadoria voluntária. Artigo 60. O Conselho Superior apreciará o pedido de permuta, aprovando-o ou não, de acordo com a conveniência do serviço. Pois bem, a questão submetida à análise consiste em verificar se os requerentes preenchem os requisitos objetivos e subjetivos impostos por lei para o deferimento da remoção por permuta pleiteada. Compulsando os autos e levando-se em conta as declarações apresentadas pelos membros interessados, além das informações prestadas pelo setor de administração pessoal da PGJ e pela Secretaria da Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, observa-se, de logo,
que está afastada a incidência dos impedimentos legais, com previsão no parágrafo 3º do artigo 118 da Lei Complementar Estadual 141, para o conhecimento do pedido de permuta pelo Conselho Superior do Ministério Público. Não obstante a veracidade dessa assertiva, convém analisar o pleito, ainda, em função da conveniência do serviço, ou pelo menos de que não lhe advenha prejuízo, em observância às diretrizes emanadas do artigo 60 da Resolução 003/2017 do Conselho Superior. Para tanto, empreende destacar inicialmente o contexto atual das promotorias de justiça com atribuição na defesa da infância e da juventude e do consumidor, na comarca de Natal, onde estão lotados os requerentes. Vejamos. A linha A, Infância e Juventude. Quinta Promotoria de Justiça, tendo como titular a bacharela Mariana Rebelo Cunha Melo de Sá, que se encontra atualmente afastada de suas funções para gozo de licença-prêmio, com início em 22 de agosto de 2018 e término previsto para o dia 19 de dezembro de 2018, conforme certidão de folhas. 21ª Promotoria de Justiça, tendo como titular o bacharel Marcos Aurélio de Freitas Barros, que se encontra atualmente afastado de suas funções para exercer a função de coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, sem previsão de retorno. 65ª Promotoria de Justiça, tendo como titular o bacharel Manuel Onofre de Souza Neto, que se encontra no exercício de suas funções. E 81ª Promotoria de Justiça, tendo como titular o bacharel Marconi Antas Falcone de Melo, o requerente, que se encontra no exercício de suas funções. A linha B, Consumidor. 24ª Promotoria de Justiça, tendo como titular o bacharel José Augusto de Souza Pérez Filho, o requerente, atualmente afastado de suas funções junto à respectiva titularidade para exercer as atribuições de membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público. 29ª Promotoria de Justiça, tendo como titular o bacharel Sérgio Luiz de Sena, atualmente em exercício de suas funções. E 50ª Promotoria de Justiça, tendo como titular o bacharel Alexandre Matos Pessoas da Cunha Lima, atualmente afastado de suas funções para exercer a atribuição de promotor corregedor do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Observa-se, com base nas certidões acostadas aos autos, folhas 40 e 42, que das 4 promotorias da Infância e Juventude da comarca de Natal, 2 estão com seus titulares afastados de suas respectivas votações, enquanto que das 3 promotorias do consumidor, 2 membros estão afastados de suas funções para o exercício de outras atividades de relevância para o Ministério Público, sendo um deles perante a Corregedoria Local e o outro na Corregedoria Nacional do Ministério Público. Desse modo, na hipótese de ser autorizada a remoção por permuta sob apreciação, das 4 promotorias de defesa da infância e juventude da comarca de Natal, 3 delas ficarão sem a lotação dos seus titulares, por um período prolongado, em patente prejuízo ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, notadamente na área de atuação voltada à proteção dos direitos e interesses das crianças e dos adolescentes. Não se ouvida que outros membros, inevitavelmente, serão designados para responderem pelas referidas promotorias de justiça de defesa da infância e da juventude da comarca de Natal. Contudo, é certo presumir-se que tais designações ocorrerão em caráter de substituição cumulativa, ou seja, sem prejuízo do exercício do cargo das unidades ministeriais de que são titulares os membros que serão eventualmente designados. Sobreleva enfatizar, aliás, que o pretenso permutante à lotação da 81ª Promotoria de Justiça da comarca de Natal, com atribuição legal em matéria da infância e da juventude, é o promotor de justiça José Augusto Pérez Filho, o qual se encontra afastado da carreira do Ministério Público do Rio Grande do Norte desde o mês de abril do ano de 2015, quando foi designado para ter atribuição perante o Conselho Nacional do Ministério Público e recentemente veio a ser requisitado por prazo indeterminado para exercer o cargo de confiança de membro auxiliar na Corregedoria Nacional. Diante desse contexto fático, conclui-se que a pretensão de permuta sob exame está sendo pleiteada em evidente desvio de finalidade, posto que em descompasso com o interesse público. Isso porque o interesse buscado no presente requerimento é unicamente o particular do promotor de justiça Marconi Antas Falcone de Melo, que deseja novos ares para oxigenar na carreira em busca de novos desafios, em prejuízo do serviço desenvolvido pela 81ª Promotoria de Justiça de Natal, porquanto a permuta pleiteada, se aprovada, implicará desfalque da referida unidade ministerial, já que não será lotada pelo promotor José Augusto de Souza Pérez Filho, o qual permanecerá afastado da carreira no Ministério Público, sem previsão de retorno para o desempenho de suas funções junto à promotoria da respectiva titularidade, em inconteste prejuízo às demandas na área infanto-juvenil, que nunca é demais lembrar exige constitucionalmente prioridade absoluta do poder público.
com efeito para que não haja desvio de finalidade na remoção por permuta, ficando sempre esta condicionada à ausência de quaisquer prejuízos para o serviço público, não há que se admitir que o ato de transferência esteja motivado meramente por interesse particular de um dos requerentes, como nos parece ocorrer no presente caso. Nesse sentido, vale trazer à guisa a doutrina do professor Pedro Roberto Ecumem, para quem a permuta não é direito do membro do Ministério Público, ficando sempre subordinada a que, quando menos, não traga quaisquer prejuízos para o serviço. Dessarte, sob o aspecto finalista da pretensão de permuta entre os membros requerentes, uma vez presente a tentativa de sobrepujar o interesse privado em prejuízo ao serviço relevante que reveste a atuação ministerial na proteção dos direitos e interesses da criança e do adolescente na comarca de Natal, não merece guarida o vertente pedido. Conveniência e oportunidade. Superada a análise do desvio de finalidade do presente requerimento, passemos à análise da conveniência e oportunidade da permuta, como exige o artigo 118 caput da Lei Complementar 141 de 1996, in verbis. Artigo 118. As remoções por permuta serão requeridas mediante pedido fundamentado, subscrito por ambos os pretendentes, dirigido ao Conselho Superior do Ministério Público, que o apreciará em função da conveniência do serviço, emitindo decisão. Citando o escolho doutrinário de José dos Santos Carvalho Filho, tem-se que a conveniência e a oportunidade são os elementos nucleares do poder discricionário. A primeira indica em que condições vai se conduzir o agente, a segunda diz respeito ao momento em que a atividade deve ser produzida. Registre-se, porém, que essa liberdade de escolha tem que se conformar com o fim colimado na lei, pena de não ser atendido o objetivo público da ação administrativa. Não obstante, o exercício da discricionariedade tanto pode concretizar-se ao momento em que o ato é praticado, quanto a posteriori ao momento em que a administração decide por sua revogação. Perceba-se, portanto, que a finalidade pública também é o único objetivo admitido na análise de conveniência e oportunidade dos atos administrativos. Nesse descortino, é importante trazer à baila o número de atos praticados pelas promotorias de justiça e juventude do consumidor na comarca de Natal, para que se possa extrair a necessidade de lotação por seu membro titular, com dedicação plena e exclusiva no exercício de suas atribuições legais. Conforme relatórios da Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, anexado aos autos, as folhas 43 e 46, tem-se que as promotorias de justiça do consumidor da comarca de Natal, nos últimos 12 meses, produziram 2.044 atos, enquanto que as promotorias de infância e da juventude ultimaram 9.980 atos, quase 5 vezes mais. Atenta mais precisamente às atividades desenvolvidas pela 81ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da comarca de Natal nas esferas judicial e extrajudicial no período de 12 meses, agosto de 2017 a julho de 2018, observa-se que foram recebidos e ou instaurados um quantitativo total de 1.229 processos e ou procedimentos administrativos e praticados 2.536 atos, dentre outros, 695 audiências judiciais. Reportando-se a movimentação judicial e extrajudicial da 24ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da comarca de Natal, percebe-se com clareza linear que esta é bastante reduzida, se comparada com o quantitativo das demandas que exige a atuação do parquê no âmbito da 81ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Natal, porquanto ao longo de um período de 12 meses, agosto de 2017 a julho de 2018, recebeu e ou instaurou um total de 184 processos judiciais e ou procedimentos extrajudiciais e praticou 577 atos, dentre outros 110 audiências judiciais. Mais uma vez, como dito no tópico anterior, não se olvida que os direitos e interesses das crianças e dos adolescentes possuem caráter de prioridade absoluta do poder público estatal, de sorte que seja no campo judicial, extrajudicial, administrativo, social ou familiar, o interesse infanto-juvenil deve preponderar. Não comporta indagações ou ponderações sobre o interesse a tutelar, em primeiro lugar, já que a escolha foi realizada pela nação por meio do legislador constituinte. De fato, a Constituição Federal Brasileira, de 4 de outubro de 1988, dispõe em seu artigo 227 que, artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Aliás, passados 2 anos da proclamação da nova Carta Magna, em 1990, o legislador aprovou, por meio da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde confirmou o mesmo princípio, o que fez em seu artigo 4º. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a linha A, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; a linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; a linha C, preferência na formulação e na execução de políticas sociais; e a linha D, destinação privilegiada de recursos públicos das áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Ora, como justificar o cumprimento do mandamento constitucional da prioridade absoluta das crianças e adolescentes, admitindo remoção de um membro titular por um afastamento em total e absoluto prejuízo às promotorias com atribuição na defesa da infância e da juventude, ainda mais quando levamos em conta as atividades lá desempenhadas, em número quase 5 vezes maior que as produzidas no âmbito das promotorias de justiça e de defesa do consumidor. Nesse diapasão, além do desvio de finalidade já comentado, temos também um descompasso entre o pedido e a aferição da conveniência do exercício da atividade ministerial na comarca de Natal, ainda mais em matéria que a Carta Magna exige prioridade absoluta. O interesse público, portanto, como demonstra a jurisprudência pátria, deve preponderar sobre o particular, no juízo de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, literis. Remoção a pedido. Argumento da união dos cônjuges. Conveniência e oportunidade por parte da administração pública. Necessidade. Apelação civil. Mandado de segurança. Impetrante ocupante de cargo de agente penitenciário do Estado de São Paulo. Pretensão de compelir a administração a lhe conceder remoção para o mesmo município em que a esposa, também servidora pública, está lotada, sob o argumento da união de cônjuges. Pedido negado administrativamente. Ausência de direito líquido e certo à remoção. Não preenchimento do requisito da inexistência de prejuízo ao serviço público. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso não provido. A transferência ou remoção de servidor público submete-se a critérios de oportunidade e conveniência da administração, pois não tem ele direito de escolher o local de trabalho, prevalecendo sempre o interesse público sobre o particular. Servidor público, remoção, direito subjetivo, não configuração, ato discricionário da administração, princípio da isonomia, observância. Administrativo, servidor, concurso público de âmbito nacional, remoção, artigo 36 da Lei 8.112 de 1990, ato discricionário da administração, violação ao princípio da isonomia, supremacia do interesse público sobre o particular. O ato de deferimento de pedido de remoção de servidor insere-se no âmbito do poder discricionário da administração, o qual não estaria isento de apreciação e reformulação pelo Poder Judiciário se comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência, o que não se vislumbra na espécie. A Lei 8.112, no artigo 36, prevê o instituto da remoção, que, no entanto, não configura direito subjetivo do servidor. Além disso, a remoção ali referida é a do servidor que irá acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor, este sim, deslocado, antes, no interesse da administração. Não aproveita ao autor o disposto no artigo 36 da Lei 8.112, haja vista que não ocorreu deslocamento de seu cônjuge. O acolhimento do pleito de remoção violaria o princípio da isonomia, que deve ser observado entre todos os candidatos a concurso público, bem como da supremacia do interesse público sobre o particular. Não pode o judiciário adentrar o campo da discricionariedade administrativa. Sendo assim, afigura-nos certo e incontroverso que a posição mais acertada será adotada por esta relatora, observado o desvio de finalidade da pretensão subexame, bem como o desatendimento aos critérios de conveniência do serviço ministerial, uma vez que, caso procedente o pedido, seria extremo de dúvida o prejuízo a ser suportado pelas promotorias de defesa da infância e da juventude para privilegiar interesse particular de um dos requerentes. O indeferimento do pedido é medida que se impõe. Conclusão. Ante o exposto, à luz de tais considerações, voto pelo indeferimento do pedido de remoção por permuta formulado pelos promotores de justiça Marconi Antas Falcone de Melo e José Augusto de Souza Pérez Filho,
por estar em desacordo ao interesse público e à conveniência do serviço no âmbito do Ministério Público do Rio Grande do Norte. É como vota, Excelência. Muito obrigado, doutora Sayonara, relatora. Pergunto como vota a doutora Iádia. Excelência, eu peço vênia à relatora, mas o meu voto vai ser dissidente. Eu voto pelo deferimento, porque, como bem disse a relatora, não foi verificado nenhum impedimento legal com relação ao pedido. O fato de um dos colegas se encontrar afastado, isso não o impede de postular pela possibilidade de uma permuta. Pelo menos na nossa lei não está posto ainda esta vedação legal. Com relação à falta de conveniência ou de pertinência ou de oportunidade, ou que houve desvio de finalidade, eu também não enxergo, no caso concreto, essa situação, considerando que, inclusive, recentemente, eu também, em julho, deve ter sido, o meu voto foi de junho, com certeza foi na sessão de julho que eu apresentei um pedido de remoção por permuta também de colegas, e um deles, inclusive, também se encontra até hoje afastado também das suas atividades na promotoria, porque está na corregedoria. Então, assim, seria uma incongruência da minha parte, visto que os casos também são muito semelhantes. O fato da gente... Eu também não acho que o fato da promotoria da infância e juventude ser mais importante que a promotoria do consumidor, considerando que o próprio conselho, ou colégio, que estipulou as atribuições e achou importante a necessidade que se tenha essas promotorias. Então, e também acho que não podem os colegas serem penalizados, considerando o afastamento de outros, que, porventura, ali naquele contexto, ocorreu por um acaso nesse momento. Então, por isso, eu vou votar a favor, então, no sentido pelo deferimento da permuta. Só, Vossa Excelência, para... Eu, sinceramente, não estou lembrando do caso. Esse caso de julho foi de quem, a permuta? Doutor bacharel Francisco Hélio de Moraes Júnior e bacharela Roberta de Fátima Alves Pinheiro, que eu fui relatora, inclusive. Está aqui. Eu digo, o doutor Hélio estava na... Está ainda, afastado. Eu não lembro das promotorias. Sim, perdoe. ele era... Eu estou insistindo. Deixa eu verificar aqui, com licença. Ele era da promotoria 76ª e doutora Roberta 74ª. Acho que era criminal e família, né? Isso. Criminal Isso. e família, certo. Ok, então como vota a doutora Daci? Excelência, eu acompanho a relatora pelos argumentos que ela bem traçou e enxergo aqui uma particularidade. Um dos requerentes está em Brasília praticamente ad infinito. A gente não tem nenhuma perspectiva de retorno. Enquanto que, no caso concreto de julho, o colega está na corregedoria com prazo já futuro e certo, praticamente, que é o término da administração atual. Portanto, com fortes possibilidades de voltar à sua titularidade. E, no caso posto, nesse momento, eu enxergo que é uma oportunidade em que é bastante diferente e que eu nem sei mais contar quanto tempo já faz que o colega está em Brasília. E a tendência é lá permanecer, pelo histórico que apresenta. Então, eu, além desses argumentos e por tudo mais que está postado no voto da relatora, eu a acompanho integralmente. Pois não, doutora. Doutor Braz, como vota? Acompanhando a relatora, Excelência, senhor presidente, porque eu entendo da mesma forma, que o requisito da conveniência não foi demonstrado, em função exatamente desse afastamento, né, que não tem prazo certo, definido de encerrar. Então, há o prejuízo aqui para a promotoria.
da Infância e Juventude, que possivelmente se instalaria e de forma que eu, acompanhando pelos mesmos fundamentos do voto da relatora, voto da mesma forma. Pois não, Pelo excelência. indeferimento da permuta. Indeferimento da permuta. Com o voto do Dr. Jorge Tonel. O voto da relatora. Dr. Arli. Também acompanho a relatora, excelência, e acrescentando, eu acho, reforçando essa questão né, desse afastamento ad infinito, né, talvez até a aposentadoria, e em prejuízo de uma promotoria de elevada, né, movimentação. Isso é um prejuízo efetivo. Por isso eu concordo com todos os fundamentos levantados aí pela relatora. Pois não. Como vota Dr. Herbert? Acompanho a relatora, excelência. Pois não. Doutora Carla. Excelência, quero parabenizar a relatora, um voto bastante corajoso, né? Porque seria muito simpático para a classe você votar a favor de uma remoção. E é muito antipático para a classe votar ao contrário. Então, foi muito corajoso, doutora Sayonara, e muito bem fundamentado. É difícil encontrar fundamento para falar sobre o interesse público, e ela conseguiu encontrar no meu ponto de vista. De fato, um afastamento sem dia para voltar é com certeza diferente de um afastamento com prazo, né? Ainda porque há até um certo compromisso de que os afastamentos, inclusive de os que estão com Vossa Excelência, um certo compromisso só, sem ser nada escrito, né, um documento, que os afastamentos aqui se deem no máximo por 4 anos. No caso do nosso colega, ele não existe esse compromisso, né? Então, realmente é diferente da remoção que nós votamos, no meu compreender, é diferente da remoção que nós votamos em uma outra situação. E eu fico confortável de votar agora também com a relatora, porque eu também fui contra a cessão de uma colega nossa ad infinito, né? Uma certa cessão que houve de uma colega nossa ad infinito. Então, eu também fui contra. Então, é antipático, mas para o interesse público, no meu sentir, é o adequado. Então, voto com a relatora, sim, e pela não aceitação dessa remoção. Pois não. Como vota corregedor geral? Excelência, eu ouvi atentamente o voto da relatora e o que me chamou a atenção no voto de Sua Excelência foi conseguir demonstrar que a viabilidade dessa remoção por permuta ela acarretará o agravamento das condições de atuação do Ministério Público numa área em que a Constituição determina ser prioridade absoluta. É uma situação fática que ocorreu fugindo ao nosso controle, em face de que, neste momento, nos encontramos com daqueles que têm titularidade no ofício, na missão de defender os interesses infanto-juvenil, se encontram em situações, um afastado para exercer a coordenadoria do CEAF, o outro em decorrência de uma situação de concessão de licença-prêmio. E realmente, sem demérito, a questão de atribuição entre consumidor e infância e juventude, que são duas áreas extremamente importantes, como de resto as nobilitantes funções constitucionais da instituição, mas essa área é uma área que necessita impreterivelmente de alguém com o perfil, e nós não podemos descurar que o Dr. Marconi Anta tem o perfil de atuação na área da infância e juventude, a despeito de Sua Excelência pretender, agora com esta remoção, sair daquela área. E não querendo dizer com isso que o Dr. José Augusto Pérez, que está na atuação como membro auxiliar da Corregedoria, não tenha. Mas esse fato já portanto, inegável que o Dr. Marconi Anta, com atuação lá, bastante destacada.
Então, pedindo venha a doutora Iádia, mas eu quero acompanhar a relatora e também enaltecer, se não o faço em decorrência da coragem citada pela doutora Carla, mas o faço pela pertinência, o faço pela especificidade, neste caso concreto, de que este conselho, na verdade, não é um carimbador de remoções supermutas, mas sim aquele que se debruça, que discute, que inaugura, portanto, uma nova, digamos assim, performance em relação a discutir a conveniência e a oportunidade que efetivamente deve ser feita a seu tempo e à moda. Pode ser até que daqui a algum tempo a gente possa, numa situação análoga, até deferir, mas neste momento a oportunidade da conveniência me faz com que, também conhecedor da situação em que se encontra aquela promotoria, até porque os relatórios chegam mensalmente, e nesse momento acautelar os interesses maiores da infância e juventude e, portanto, acompanhar a relatora, pedindo venha a doutora Iádia. Muito obrigado, senhor corregedor. Eu até, quando tomamos conhecimento desse pedido de remoção de permuta, causou preocupação à administração, né, da Procuradoria-Geral, tendo em vista que, de fato, ia ter uma dificuldade grande na promotoria da infância, tendo em vista a complexidade, inclusive, da promotoria ocupada por doutor Marconi Antas. Iria, inclusive, consultei ao corregedor aqui informalmente, antes do voto da relatora, se seria possível deferir, eventualmente, a permuta, dando um prazo mais elástico para a assunção, para a perfectibilização da permuta, o que seria também possível, e dessa forma iria sugerir, caso o voto fosse no sentido favorável e este Conselho entendesse pelo deferimento da permuta. Em que pese já formada a maioria pelo indeferimento, me causou também uma impressão forte os argumentos da relatora. Considero que, de fato, neste momento, não parece adequada a permuta, tendo em vista as peculiaridades das promotorias envolvidas, e acompanho a relatora fazendo a ressalva de que, eventualmente, no ano que vem, no momento mais oportuno, se possa, eventualmente, rediscutir esse pedido, mas nesta atual circunstância, de fato, não se mostra minimamente razoável para a administração do Ministério Público os interesses dessas promotorias envolvidas e, portanto, também acompanham, proclamando o resultado no sentido de que o Conselho Superior do Ministério Público, por maioria, aprovou o relatório e deliberou pelo indeferimento do pedido de remoção por permuta dos bacharéis José Augusto Souza Pérez Filho e Marconi Antas Falcone de Melo, nos termos do voto da relatora. Sigamos, então, para o procedimento de gestão administrativa número 61.787, 2018, objeto elaboração de lista para convocação, elaboração de lista de convocação para substituição do cargo de Procurador de Justiça, relatora conselheira Darcy Pinheiro. Em mesa, excelência. Pois não, excelência, pode relatar e votar. Vou fazer a leitura. Elaboração de lista de convocação de promotores de justiça de terceira entrância para substituição do cargo de Procurador de Justiça do ano de 2019. Edital número 011/2018, Conselho Superior do Ministério Público. Observância do disposto na Lei Complementar Estadual número 141/1996. Legitimidade do Conselho Superior do Ministério Público. Elaboração fundada no critério da antiguidade dos inscritos. Decisão do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Atendimento ao princípio da continuidade do serviço público. Pleito de ausência de atribuição legal da Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de verificar a observância do artigo 140, inciso 2, da Lei Complementar número 141/96. Competência adstrita apenas à elaboração da lista de convocação, conforme disposto no artigo 142 da Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Lei Complementar número 141/1996. Relato. Versa o presente processo acerca da elaboração da lista de convocação
para substituição de procurador de justiça por promotor de justiça, em conformidade com o que preceituam os artigos 141 e 142 da Lei Complementar Estadual número 141/96, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual número 496/2013. A folha 6 consta o edital de número 11/2018, no qual a presidente em exercício do Conselho Superior do Ministério Público, aspas, torna público aos promotores de justiça de terceira entrância que se encontram abertas as inscrições para a elaboração pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público da lista de convocação para a substituição do cargo de Procurador de Justiça no exercício de 2019. Fecho aspas, prossigo. Após a devida publicação, foi aberto o prazo de 10 dias para a inscrição dos possíveis interessados, o que culminou na juntada dos requerimentos acostados às folhas 16 e 46. Por fim, foi acostada aos autos a relação de promotores de justiça de terceira entrância, classificados por ordem de antiguidade, a folha 47. A folha 44 consta despacho do presidente do Conselho Superior do Ministério Público, via do qual determina a publicação de aviso no Diário Oficial do Estado, com a finalidade de ser divulgada a relação dos inscritos para concorrerem à substituição por convocação de Procurador de Justiça com suas respectivas posições na lista de antiguidade no quadro de membros do Ministério Público, concedendo ainda o prazo de 3 dias para possíveis impugnações e reclamações. Após a publicação do aviso número 174/2018, Conselho Superior do Ministério Público, constante a folha 47, e devidamente certificada a decorrência do prazo de 3 dias, o presente processo foi distribuído a esta conselheira para a elaboração do voto acerca do assunto, ora sub examine. Por fim, o secretário especial do Conselho Superior do Ministério Público encaminhou o requerimento de folhas 49 a 53, pleiteando o reconhecimento da ausência de atribuição da Secretaria Especial do Conselho Superior do Ministério Público para o gerenciamento das designações de promotores de justiça de terceira entrância em procuradorias de justiça, bem como da manutenção de registro da aceitação da substituição proposta, subscrita pelo promotor de justiça convidado para assumir o cargo e, em caso de rejeição ao convite, o chamamento do subsequente na lista de inscritos com registro nos autos de documentos comprobatórios da não aceitação pelo antecessor. É o que importa relatar, Excelência. Questionamento? Pode votar, Excelência. Voto. Ab início de assentar-se que a matéria subóculi submete-se à regra plasmada no artigo 142 da Lei Complementar Estadual número 141/96, onde se verifica ser determinado ao Conselho Superior do Ministério Público que elabore lista anual para a convocação de promotores de justiça da mais alta entrância dentre os interessados para substituir os procuradores de justiça nos casos de afastamento ou licença por prazo superior a 60 dias. De conseguinte, para a elaboração da aludida lista de convocação, faz-se necessário o preenchimento de certos requisitos, dentre os quais os critérios de antiguidade e merecimento alternadamente. Para tanto, é substancial que sejam adotadas medidas concernentes ao atendimento das disposições contidas no artigo 15 da Resolução número 5/2006, Conselho Superior do Ministério Público, do artigo 128, caput, da Lei Complementar Estadual número 141/1996, do artigo 53 e 54 da Resolução número 3/2007, Conselho Superior do Ministério Público e, por fim, do artigo 17 da Resolução número 5/2006, Conselho Superior do Ministério Público. Todavia, cumpre informar que este egrégio Conselho Superior do Ministério Público, com base na inviabilidade de se aferir o critério de merecimento em tempo hábil, vem decidindo, desde o ano de 2013, que as mencionadas designações observem apenas o critério da antiguidade.
de registrar-se, ademais, que na sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada em 7 de 11 de 2017, foi deliberado por unanimidade, aspas, a homologação da lista de convocação de promotores de justiça de terceira entrância para substituição ao cargo de Procurador de Justiça no ano de 2018 pelo critério de antiguidade. Fecho aspas. Prossigo. Em sendo assim, em observância ao princípio da continuidade do serviço público, é imperativo que se elabore a lista de substituição de procuradores de justiça por promotores de terceira entrância para o ano de 2019, obedecendo-se à ordem prevista no documento de folha 47. Por seu turno, para o cumprimento da ordem de preferência acima aludida, faz-se necessário que a Secretaria Especial do Conselho Superior do Ministério Público observe, inicialmente, o disposto no artigo 140, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, ordinariamente, substituição de procurador por procurador nos 60 dias iniciais. E, a seguir, mantenha registro da aceitação da substituição proposta, subscrita pelo promotor de justiça convidado para assumir o encargo. Em caso de rejeição ao convite, para que seja chamado o subsequente da lista, a necessidade de que conste nos autos documento comprobatório da não aceitação pelo antecessor. Ademais, importante destacar-se a manifesta incompatibilidade de designação de membro do Ministério Público quando este se encontrar afastado do seu órgão de origem, o que deve ser atestado pelo setor administrativo competente para tal proceder, em caso, a Diretoria de Gestão de Pessoas. Em arremate, cabe a análise do pleito formulado às folhas 49 e 53 pelo secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Em que pese este Conselho ter votado pela incumbência do secretário especial do Conselho Superior do Ministério Público, no que pertine ao gerenciamento das designações de promotores de justiça de terceira entrância para substituição nas procuradorias de justiça, em análise mais acurada, entendo inexistir qualquer atribuição legal da referida secretaria no sentido de verificar a observância do artigo 140, inciso 2, da Lei Complementar número 141/96. Isto porque compete ao Conselho Superior do Ministério Público, em caso, meramente a elaboração da lista de inscritos para eventuais designações nos cargos de Procurador de Justiça, conforme se pode extrair do dispositivo legal abaixo transcrito. Artigo 142. A lista de convocação deverá ser elaborada anualmente pelo Conselho Superior do Ministério Público para viger no ano seguinte, dentre os procuradores de justiça interessados, obedecendo a critério alternado de antiguidade e merecimento, aplicando, no que for cabível, o disposto na seção 3 deste capítulo e as demais normas relativas à promoção por merecimento. Redação dada pela Lei Complementar número 496, de 22 de novembro de 2013. Parágrafo 1º. Para a composição da lista de convocação, o Conselho Superior do Ministério Público, até o mês de setembro, publicará edital no Diário Oficial com prazo de 10 dias para a inscrição dos interessados. Redação dada pela Lei Complementar número 496, de 22 de novembro de 2013. Parágrafo 2º. O promotor de justiça convocado exercerá todas as atribuições do cargo de procurador de justiça substituído, judiciais e administrativas, exceto as decorrentes de eventual mandado do titular. Redação dada pela Lei Complementar número 496, de 22 de novembro de 2013. Parágrafo 3º. Esgotada a lista mencionada no caput deste artigo, o Procurador-Geral de Justiça fará a designação,
incluído pela Lei Complementar número 309, de 27 de outubro de 2005. Parágrafo 4º. O promotor de justiça mais antigo será sempre o primeiro da lista de substituição por convocação, parte incluída pela Lei Complementar número 309, de 27 de outubro de 2005. Por fim, o parágrafo 5º. A convocação dos promotores de justiça constante na lista será sucessiva e por até 60 dias, essa parte incluída pela Lei Complementar número 496, de 22 de novembro de 2013. Em sendo assim, entendo procedente o pedido de folhas 49 e 53, tendo em vista que o ato normativo de designação do promotor de justiça de terceira entrância é proveniente do próprio gabinete do Procurador-Geral de Justiça e com a finalidade de desburocratizar o aludido gerenciamento, tais ações devem ser concentradas em um único setor administrativo, apropriadamente a Diretoria de Gestão de Pessoas ou a Secretaria do Colégio de Procuradores de Justiça ou até mesmo a Secretaria do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, em meu entender, mais consentâneas na vigilância dessa matéria. É como voto, Excelência, homologando a lista que está proposta nos autos e deferindo o pedido formulado pelo senhor secretário especial do Conselho Superior do Ministério Público. Excelência, só para esclarecer, Vossa Excelência não tinha disponibilizado o voto. Esse requerimento é de... A data é essa mesmo, Felipe? 6 de maio de 2015. Sim. Certo. São anexos aqui, né? O requerimento é do dia 6 de maio de 2015, mas foi recebido... Perdão. Era só um anexo, Excelência. Eu que me confundi aqui. É de setembro de 2018. Ok, está esclarecido. Estou aqui apenas localizando o requerimento propriamente dito. Pronto, é de agora, de 8 de outubro, né, Felipe? Dessa forma, vejo o signatário propor, Vossa Excelência, que reconheça a ausência de atribuição da Secretaria Especial do Conselho Superior do Ministério Público para o gerenciamento das designações de promotor de justiça de terceira instância em Procuradoria de Justiça, qual seja a observância do artigo 140, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 141/96, e a seguir, manutenção de registro da aceitação de substituição proposta, subscrita pelo promotor de justiça convidado para assumir o encargo, e, em caso de rejeição ao convite, o chamamento subsequente da lista de inscritos, com registro nos autos e documento comprobatório da não aceitação pelo antecessor. Para que haja observância do devido processo legal, também sugere a notificação da PJ, DGEP e Secretaria Especial do Colégio de Procuradores para exercício contraditório nos presentes autos. Podia, Vossa Excelência, só resumir? Sinceramente, eu não entendi o pedido, Felipe, não. O secretário especial entende que não há nas suas atribuições o dever de fazer o controle da chamada do promotor de terceira para substituir o procurador que está afastado. Ele pede que seja feita a análise, entendendo ser mais pertinente ser ato a ser fiscalizado, a ser supervisionado pelo próprio gabinete de Vossa Excelência, que é quem faz as designações, ou a DGEP, que tem mais informações adequadas para fazer esse tipo de controle. Eu fiz a análise, realmente existe mais pertinência
em que seja feito pelo gabinete ou pela DGEP. Perfeito. Em síntese, é isso. Ok, excelência. Então, sigamos aos votos. Como vota Dr. Braz? No caso aí, teremos duas votações referente a, ou seja, o pronunciamento sobre Não, excelência, a deixa eu proposta só- apresentada pelo Me secretário. permita só um esclarecimento. O Só um sim. instante, por favor. É a aprovação da lista, né, para 2019. A lista não tem maiores problemas, ela já está formulada, os inscritos estão apresentados, edital, foi tudo homologado. Então, é homologar essa lista. Vem sendo feita por antiguidade, uma vez que, por merecimento, ficava impraticável. Não havia tempo hábil para que houvesse a substituição. Então, o próprio o conselho optou por eleger o critério da antiguidade, o que já vem sendo feito há algum tempo. A única diferença que existe aqui é o pedido feito pelo secretário especial do colégio, que em uma análise bem acurada e eficiente, eu entendi que tinha pertinência de ele não ter, a secretaria não ter o ônus, a obrigação de fazer esse controle dos nossos colegas que vêm nos substituir. No caso aí, seria transferir esse ofício, vamos dizer assim, de convocar o substituto do procurador, transferir para a DGEP ou para o gabinete do procurador-geral, é isso? Isso, até porque não é ato do secretário fazer a convocação, de obedecer a lista da substituição. Isso é um ato do gabinete. Exatamente, até porque a designação não é parte do procurador-geral. Isso. E nesse sentido, eu acho pertinente, entendeu, essa proposição, então eu voto nesse sentido, atendendo a essa proposição do secretário especial do colégio. Eu só vou registrar, ou melhor, do conselho. Uma questão que, de fato, quando houve a juntada aqui do requerimento do secretário nos autos, ele até pediu para remeter cópia para a Procuradoria. Eu sou muito franco que Felipe não tinha conversado esse assunto comigo e eu não tinha o menor conhecimento dessa questão. E eu acho que seria interessante, primeiro, a gente avaliar, junto ao gabinete lá, se essa designação seria possível. Não me parece ter maiores dificuldades, mas ele até pediu a Vossa Excelência, quando fez o requerimento, que fosse notificada, assim, cientificada a Procuradoria-Geral. Excelência, eu me antecipo e lhe peço desculpas por isso, mas eu estava há 2 meses com um só assessor e com uma impressora emprestada, que a nossa está na manutenção, e a informação sempre que nos é passada é que ela está na bancada. Então, eu fiquei 2 meses com um só assessor, eu própria tive um afastamento de 15 dias, então, realmente, eu, digamos assim, não atentei para este fato do pedido do secretário encaminhamento de cópia a Vossa Excelência. Mas, como o processo já estava distribuído para mim, e já requer urgência, porque ele tinha que ser votado já hoje, então, aqui ele está. Se entenderem que é necessário o encaminhamento para análise de Vossa Excelência, então, a gente procede dessa forma. Mas eu entendi que não tinha tanta dificuldade assim. A matéria tem muito mais pertinência, em minha análise, mais com o gabinete que faz a designação do que com a própria secretaria do órgão. Perfeito. Eu sugeriria que a gente aprovasse a lista, que já está pronta e não há discussão, sim, e eu tivesse um tempo, pelo menos, para discutir com o gabinete a eventual sistematização dessas designações, se não houver também, do ponto de vista burocrático, administrativo, nenhuma dificuldade, não há porquê. Existe alguma né? previsão assim de normativa a respeito das atribuições da secretaria nesse sentido? Eu estou surpreendido com o pedido agora. Felipe deveria ter conversado com o presidente do conselho. Nunca Na verdade, ele fez essa matéria não era da atribuição da secretaria, realmente. Foi na última votação, e acho que foi um voto da doutora Carla, uma relatoria da doutora Carla,
que a gente deixou registrado nos autos, que seria da competência da secretaria, essa fiscalização, esse controle. Então isso não era feito pela secretaria. Não Passou era. a ser feito a partir de... Isso. De eu quando? tenho aqui, eu vou ver aqui a 2015. 2015. Mas já faz 3 anos que está, né? Precisa para a gente avaliar. Se... Mas era algo sempre do gabinete, excelência. Né? Porque, eu não inclusive, tenho os ideia promotores, né? A gente, assim, eu Os casos dos promotores sempre surpreendido com a questão, porque a gente não tem ideia do que isso representa. Eu imagino que não tenha maiores dificuldades. Mas é uma situação que chega assim de surpresa, que aí fica difícil a gente avaliar se há alguma repercussão no serviço do gabinete que possa ter alguma consequência. Mas não me parece uma dificuldade, que é apenas para comunicar ao colega e saber se ele aceita ou não, né? Neste caso, eu retiro, excelência, a proposta. Se por acaso houver alguma dificuldade do gabinete, por algum motivo operacional ou de acesso às informações do Conselho que gere um problema, eu trago de volta ao Conselho a questão, portanto. Então, excelência, eu voto, né, concordando com a relatora, assim, nos termos do seu voto, e também, dando por acolhida a proposição apresentada pelo secretário do Colégio de Procuradores, para que passe, a assessoria da Procuradoria-Geral do Gabinete da Procuradoria-Geral a proceder com o trâmite, dessa convocação, e efetivação da substituição dos procuradores por os promotores. Como voto do Dr. Jorge? Ele está dizendo que até 2015 era feito dessa forma. Perfeito. Tranquilo. Doutor Arli. Com a relatora, excelência. Ok. Doutor Herbert. Também, excelência. Acompanho a relatora. Doutora Carla. Eu acompanho a relatora, mas eu queria pegar eu já estou com ele em mãos e vou fazer a leitura agora da parte, doutora Carla. De quê? Do relatório de Vossa Excelência, do voto, em que designou a secretaria. Não, eu nem me recordo disso, mas eu acho que esse mas assunto já está superado. Não. Eu queria aproveitar o voto com a relatora integralmente, os 2 aspectos, sobre os 2 aspectos, mas eu vou aproveitar o gancho, porque nesses 2 últimos meses aconteceu uma circunstância que me causou espécie, e eu fiquei interessada de saber da administração o que de fato está acontecendo. Um promotor veio substituir. Não é obrigatória a convocação, o convite não é obrigatório, veio substituir um procurador e no curso da substituição ingressou com uma licença de saúde de alguns dias, vários dias, acima de 15 dias ou 15 dias. 15 dias acima. E o que eu fiquei sabendo, eu gostaria, então, que constasse em ata para que o Procurador-Geral respondesse, não o presidente do Conselho, porque também estou trazendo agora, mas que o procurador, como uma provocação de uma conselheira do Conselho, que o Procurador-Geral especificasse se foi convocado um outro promotor para substituir o substituto. Porque parecia que teria acontecido isso. Ou seja, guardar a vaga do substituto que entrou de licença e vinha um terceiro promotor, um segundo promotor, substituir o substituto. Depois parece que me disseram, não funciona assim, não. Mas ele recebe diferença de entrância. Então, o substituto, que não é substituição obrigatória, um promotor veio substituir um procurador, entrou de licença e persiste recebendo diferença de entrância. Quando, em tese, um outro promotor veio substituir o substituto. Então, eu estou bastante confusa e gostaria que o Procurador-Geral de Justiça esclarecesse, a administração esclarecesse, como está funcionando, em termos remuneratórios, essa substituição. E se existe reserva de vaga para substituto.
de procurador que entra de licença. Reserva de vaga, no sentido de que virá um segundo promotor, substituir o substituto, fica reservada a vaga para ele. Se existe isso, se não existe, eu gostaria que ficasse esclarecido. Deu para compreender a problemática? O questionamento eu compreendi, Celeste. O caso concreto eu não tenho a menor ideia qual seja. Mas independente do caso concreto, o que me saber parece... o caso concreto para saber se houve, se foi independente- dessa forma, independente se ele do entrou caso sabendo con- que já ia sair de licença, se ele pediu a licença eu depois não, de ter entrado. Eu não estou levantando Do questão ponto de vista jurídico que Vossa Excelência de dolo. expõe, para mim não tem nenhuma dificuldade. Pronto, é só se ele isso. entrou no exercício do cargo de procurador de justiça, É. e no caso do conselho. Não, substituto. né? Não. Ele entrou no... Desculpa, o conselho não, nem poderia. Não, Ele assumiu a função de procurador de justiça. Não é isso? Ele em substituição. é um promotor substituindo um procurador. Pronto, Isso. ele assumiu a função de procurador de justiça em substituição. E após essa assunção, Entrou por de algum licença. motivo, Entrou de licença. precisou entrar de licença médica. Isso. né? Por muitos dias, acima de 15 dias. Bom, isso E aí- veja como já muda de figura. Eu desde o início... Por muitos dias, eu não Não, sei. está registrado. Eu vou fazer o falei seguinte, que fica muitos registrado dias, em ata, acima de 15 dias. Nós vamos procurar as Está informações registrado, para poder... Excelência, está registrado. Desde o início eu coloquei por muitos dias, acima de 15 dias. Muitos dias, acima de 15. Então, é 15 dias acima. De 15 dias para frente. Pode ser 15 dias, 16, 17. Está registrado. Graças a Deus está registrado. Né? Então, não questionei abaixo de 15 dias, não. Desde o início eu estou colocando 15 dias. 15 dias para cima. Então, a situação fática seria essa e eu gostaria de uma resposta. Primeiro, se existe reserva de vaga para esse substituto. Segundo, se vem um substituto do substituto. Terceiro, se o vencimento continua recebendo a diferença de entrância e a substituição nesse período. É isso que eu gostaria de saber. Perfeito. Vai ficar registrado o questionamento e, na condição de presidente do Conselho, vou consultar os órgãos da Procuradoria-Geral para a gente poder ter a informação e responder a Vossa Excelência oportunamente, né? Esclarecendo bem direitinho o que foi que houve nesse caso. Como vota a doutora Sayonara? Excelência, eu acompanho o voto da relatora e também faço uma ressalva que se tiver que tirar essa atribuição do Conselho Superior do Ministério Público, do secretário, que eu acho que não tem, é totalmente incompatível, se existe uma compatibilidade, é com a Secretaria do Colégio de Procuradores de Justiça e jamais com o Conselho Superior do Ministério Público. Era somente isso, Excelência. E eu acompanho integralmente o voto da relatora. Excelência, me perdoe, eu particularmente não entendi. Não sei se teria alguma repercussão prática para a gente poder exatamente, consignar. porque a proposta foi apresentada pelo secretário do Conselho Superior do Ministério Público, ele, na verdade, ele mostrou que é praticamente inviável para o secretário do Conselho. E eu creio que é inviável, sim. Primeiramente, a gente sabe que o Conselho tem um número reduzido de servidores, aliado ao fato de que, se tiver que delegar essa atribuição, que seja para a própria Procuradoria-Geral, a sua equipe, Gabinete. ou, quiçá, para a Secretaria do Colégio de Procuradores de Justiça. Eu acho que teria mais pertinência do que o secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Foi isso que eu quis esclarecer, Excelência. Tá ok. Obrigada. Está consignado, Excelência. Doutora Iádia, Eu voto com a relatora. o doutor Anísio, corregedor. Bem, voto com a relatora. Também eu voto com a relatora, fazendo só aquela ressalva que, se caso o volume de trabalho justificar alguma discussão, a gente traz de volta a questão a este Conselho. O Conselho Superior do Ministério Público, portanto, por unanimidade, aprovou o relatório igual à votação. Enquanto não elaborada a modificação da legislação aplicável ao caso, deliberou pela homologação da lista de convocação de promotores de justiça de terceira instância para substituição ao cargo de Procurador de Justiça no ano 2018. O Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, aprovou o relatório e, em igual votação, deliberou pela homologação da lista de convocação de promotores de justiça de terceira instância para substituição ao cargo de Procurador de Justiça no ano 2019, pelo critério de antiguidade, com a seguinte classificação: aí relata do 1 ao 16 os promotores inscritos, e ato contínuo, o Conselho Superior, também por unanimidade, deferiu o pedido da Secretaria Especial do Colegiado nos termos do voto da relatora. Procedimento administrativo
Procedimento de gestão administrativa número 76073/2018, proposta de alteração da resolução 2 de 2018 do Conselho Superior do Ministério Público, interessado CEAF. Excelências, essa é a questão que eu havia dito que não houve tempo hábil para distribuir, e estou trazendo então diretamente para o Conselho, tendo visto que é uma questão absolutamente singela, ela não altera nenhuma pontuação atribuída na resolução deste Conselho a respeito do merecimento, então somente muda o tempo do curso que poderá ser contado como formação continuada, porque estava previsto, o CEAF tinha imaginado inicialmente fazer curso de 60 a 180 horas. Com o passar do tempo e agora com a formação continuada já bem elaborada, já os contratos com a CEDIG, a universidade, etc., e a avaliação dos cursos nos outros estados, se verificou que fazer curso no mínimo de 60 horas era absolutamente inviável, porque às vezes precisa de um curso de 20 horas. O curso de 60 horas pode chegar a dar 4 meses, e você termina engessando demais, o que na prática vai representar para efeito da resolução absolutamente nada, porque a pontuação pela resolução deste Conselho só conta a partir de 60 horas, então ele terá que fazer 3 cursos de 20 para pontuar, ou um curso de 60 para pontuar. A questão é somente no que se refere ao reconhecimento do curso de formação continuada poder ser, seja de 60 horas, de 40 ou no mínimo de 20 horas, que é o prazo que vários estados estão fazendo, que é um curso que chega a um mês e meio, você tem mais razoável, né, de administrar os alunos e a disciplina, etc. Então, este é o pedido. Questiono aos colegas se discutiria ou se eu já tomaria votos. Pois não, pode falar, doutora Carla. Minha preocupação, o doutor Marcos Aurélio falou com a gente, né, a respeito dessa conceituação, e a minha preocupação era na afetação da pontuação. Vossa Excelência acabou de ratificar, e estou vendo aqui na exposição de motivos, e também vou ler, que é também para registrar, que eu estou adorando esse negócio de registro. WhatsApp, esse registro aqui são meus prediletos agora. Então, saliente-se ademais que para fins de pontuação foi mantida a exigência de 60 horas de atividades efetivamente comprovadas. Então, para você, se o curso for de 20, são 3 cursos de 20 para você conseguir pontuar. A única alteração, portanto, é que o membro do Ministério Público poderá optar por fazer mais cursos de 20 ou 30 horas, não ficando limitado a ter que fazer curso de, no mínimo, 60 horas. Na realidade, o que o doutor Marcos Aurélio quis e quer, né, com essa proposta, agora que o presidente do Conselho traz, é mudar a definição do que é curso de formação continuada. A definição de curso era de 60 a 180 horas. O que é um curso de formação continuada? É aquele que tem de 60 a 180 horas, mais a prova, etc, etc. E agora a definição passa a ser de 20 a 180 horas. Então, o que eles estão pretendendo com essa mudança agora, essa proposta de modificação, é apenas modificar o conceito e não a pontuação. Perfeito. Mais alguma? Então, questiono a doutora Darcy, como vota? Aprova a alteração. Doutor Braz? Aprova, senhor. Doutor Jorge Tonel? Doutor Arli? Aprova, excelência. Doutor Herbert? Aprova, excelência. Doutora Carla, já se manifestou. Doutora Sayonara? Concordo, excelência. Doutora Iádia? Concordo. O regedor? Aprovo. E pronto, como eu apresentei a proposta, o Conselho, então, por unanimidade de votos, aprovou a adequação na resolução 2 de 2018, nos termos do voto aqui já apresentado. Sigamos então para o item F, processo extrajudicial, recurso administrativo com adesão de arquivamento de notícia de fato. Conselheiro Brás Paulo. Mesmo. Pode relatar e votar, excelência. Bem, eu posso me limitar à emenda, se houver a concordância, porque está disponibilizado na pasta virtual dessa sessão, né, já o voto.
Trata-se de um recurso interposto contra um arquivamento de uma notícia de fato, em que o promotor entendeu que não havia pertinência quanto à representação formulada que atribuía uma suposta prática de crime contra a administração pública, crime de fraude processual. A realidade é que o advogado de um condomínio teria sido afastado da representação do condomínio por uma decisão judicial. Então, os advogados que assumiram as causas que ele, né, atuava, passaram a fazer negociações, né, com as partes e passaram a obter alguns acordos que foram homologados judicialmente. Então, esse advogado atribuía essa prática de fraude processual a esses outros advogados que, entendeu, passaram a substituí-lo, né, na representação judicial nesses processos do condomínio. Então, sem absoluta pertinência, então foi considerado pelo promotor, e de fato tem com toda propriedade, que não havia tipicidade nessa conduta. Daí que o promotor arquivou essa notícia de fato. Então, a emenda é a seguinte: notícia de fato, representação formulada a respeito de suposta prática de crime contra a administração pública, tipificado no artigo 347 do Código Penal. Ausência de justa causa para instauração de procedimento investigatório. Arquivamento. Interposição de recurso e resignação de natureza civil, cujo objeto restringe a direito individual e disponível. Ausência de subsunção do fato descrito ao tipo previsto na norma penal. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, a questão que permanece é o interesse dele em obter, né, o ressarcimento, ou pelo menos o pagamento pelos eventuais serviços prestados. Que isso, né, está fora do alcance da atuação ministerial. É um direito individual particular, que ele poderá buscar por uma ação ordinária, né, junto ao juízo civil. Então, é nesse sentido o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não, excelência. Questão se há alguma divergência? Não. Parecendo singela a questão, a unanimidade, portanto, chamo do voto do relator. Processo extrajudicial número 64423, conselheiro Iádia Maio. Está em pauta, excelência. Eu também já disponibilizei o voto. Posso ler só a emenda? Uhum. Notícia de fato. Negativa de empréstimo bancário à pessoa idosa em razão da idade. Demanda de natureza coletiva. Recurso administrativo contra a decisão de arquivamento. Matéria judicializada pelo Ministério Público Federal e já apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Processo aguardando exame de admissibilidade de recurso especial. Atuação ministerial exaurida. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A matéria já foi judicializada pelo Ministério Público Federal. Perfeito. Então, alguma divergência? Não havendo, então, unanimidade nos termos do voto da relatora. Não, mas é porque isso aqui é recurso contra a notícia de fato. Desprovendo o recurso, né? Desprovendo o recurso aqui. Ok. Processo extrajudicial 115/2018-000199, conselheira Carla Mico. Pode ir. Excelência. Também peço autorização. Recurso de arquivamento de notícia de fato, direito administrativo, violação de direitos de pessoa com deficiência. Logo, uma preliminar de intempestividade. O recorrente foi informado da decisão no dia 7 de junho de 2018 e apenas apresentou recurso dia 10 de julho de 2018. Então, ultrapassou o prazo para recorrer. Então, primeiro a preliminar de intempestividade. Se não, seguindo, preliminar de intempestividade, excelência. Pois não. Alguma divergência? Então, nos termos do voto da relatora, por unanimidade, foi pelo não conhecimento, é isso, excelência? Isso. Perfeito. Processo extrajudicial 117/2017-01068, conselheira Carla Mico.
Outra preliminar. Também peço autorização para ler só a emenda. Recurso de arquivamento de notícia de fato, direito administrativo, qualidade da prestação de serviço público, atendimento em delegacia de polícia. Preliminar. Razões recursais que descrevem fatos desconexos e incompreensíveis. Apreciação inviável, não conhecimento. Foi um recurso que não tinha como compreender sequer qual era a intenção, o inconformismo. Então, é uma preliminar de não conhecimento também. Alguma divergência? Então, não conhecimento dos termos do voto da relatora. Aqui encerraria os processos antes de entrar na pauta virtual. Vou pedir, então, autorização ao colegiado para fazer uma inversão aqui da pauta de assuntos institucionais. Trazer... Excelência, Pois me não. permita 5 minutos para a gente... Perfeito, César. Por Então, favor. está Muito suspensa por obrigada. 5 minutos a sessão.